Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de Cosmovisão e hoje vamos estar falando sobre a Cosmovisão da Nova Era. Ele teve início nos anos 70 e surgiu logo depois do niilismo. O movimento da Nova Era, a gente vai ver que ele traz muitos aspectos da religião oriental, tais como o transcendentalismo, a teosofia, espiritualismo, ciência cristã. Porém, vamos ver que ele dá um toque ocidental em todas essas religiões. Nós vamos ver que o movimento da Nova Era, ele traz muitos aspectos do panteísmo oriental, só que ele dá o toquezinho ocidental nele. A grande diferença é que nas religiões orientais, o que eles mais buscam é justamente perder o eu, perder o ego, é aquela perda da personalidade. E no movimento da Nova Era, essa questão do eu e do ego, ela é o centro do movimento, ela é o que eles mais buscam, é você elevar o seu eu. Então, nós vamos ver aí que esse é uma das grandes diferenças, né? Enquanto que nas religiões orientais, nós temos aí essa questão de você, quanto mais você se eleva, você tem essa perda do seu eu, essa perda do seu ego. Já no movimento da Nova Era, não. Quanto mais você é um ser elevado, mais o seu eu ele está em destaque, né? O seu ego, ele é elevado. Como essa é uma aula de cosmovisão, então nós temos que analisar, né, a Nova Era pelos aspectos de cosmovisão. E nós vamos ver que a Nova Era, ela é uma cosmovisão que ela é muito difícil da gente conseguir colocar naqueles pontos que o Sayre coloca, né, naquelas perguntas. Ela tem muitas inconsistências, ela tem muitas contradições. E a gente vai ver mais à frente quando eu for falar cada uma das perguntas, mas a gente vai ver que ela é um movimento que ele é marcado muito justamente pela falta de clareza e pela falta de consistência. No livro do Ronald Nash, Cosmovisões em Conflito, ele fala que o movimento da Nova Era, ele se assemelha a tentar pegar um punhado de areia na praia. Quanto mais você espreme a areia, mais ela desliza por entre os dedos, né? Então, assim, quer dizer que o movimento da Nova Era, ele não é nem um pouco consistente nas suas ideias. O movimento da Nova Era, ele foca muito na questão da experiência, né? Então, quando nós vamos focar para a parte teórica, para a parte racional da coisa toda, nós vamos ver que não sobra quase nada. Outro ponto importante que eu queria ressaltar para vocês é que mesmo que ele seja um movimento que herde muitas coisas das religiões orientais, ele é um movimento que, como eu falei, ele veio logo após ali do niilismo e ele herdou muitas coisas do naturalismo, né? Então ele trouxe muitas coisas do materialismo, ele é extremamente focado no ser humano, então nós vamos ver aí a questão da evolução, a questão ali de Darwin, né? Todas essas coisas, elas estão muito presentes na Nova Era. Então, apesar dela ser uma religião apesar dela ser um movimento que tem toda essa coisa do transcendentalismo, do espiritualismo e tudo, ela ainda assim ela é um movimento completamente ocidental e traz isso muito forte nas suas raízes. J. Gordon Melton, ele foi um escritor que escreveu a Enciclopédia da Nova Era, né, The New Age Encyclopedia, e ele fala, um dos materiais mais ricos que nós temos aí para poder analisar a questão do movimento da Nova Era. E eu vou ler uma parte para vocês, onde ele explica um pouco acerca dos adeptos da Nova Era e acerca do movimento em si. Os adeptos da Nova Era experimentaram ou estão diligentemente atrás de uma profunda transformação pessoal de uma vida velha, inaceitável, para um futuro novo, excitante. Um modelo proeminente para essa transformação é a cura, que deu origem ao que é. Possivelmente o segmento mais identificado do movimento, o movimento da saúde holística.
Vamos ver aí que os adeptos do movimento da Nova Era têm em comum que todos buscam essa questão de sair de uma vida velha, de uma antiga vida para algo novo, para um futuro novo e excitante, né? Como ele diz. Como eu falei antes, esse movimento ele é completamente centrado na experiência, naquilo que eles chamam de uma transformação espiritual, psicológica, pessoal. E isso pode ser, essa questão dessa transformação, ela é idêntica ao que a gente pode chamar de uma experiência religiosa. E essa experiência vai ser o único elemento em comum a todos os adeptos da Nova Era. A Nova Era, ela tem uma coisa também que essa questão da experiência transformadora é algo que todos os adeptos da Nova Era, eles vão dizer que passam por, né? É algo que todos eles buscam e é algo que todos eles compartilham. E o que seria essa experiência da Nova Era? No fundo, tudo que todos eles buscam é essa libertação de aspectos negativos da vida, sejam elas relacionamentos disfuncionais, doenças, falta de propósito, desesperança, seja pobreza, enfim. Todas essas coisas, os adeptos do movimento, eles dizem ser libertos de todas essas coisas. E no lugar dessas coisas negativas, eles dizem encontrar um senso de abundância, entusiasmo, eles dizem se sentir recuperados e dizem encontrar um novo significado para a vida e um novo futuro. Para as pessoas que estão passando por algum tipo de problema, pessoas que estão sofrendo alguma perda, pessoas que estão passando por algum tipo de privação muito forte, esse tipo de proposta, ela se torna muito atraente, então ela vai vir a atrair mais as pessoas que estão passando por algum tipo desse, como eu citei, aspectos negativos da vida, né? Ela vai vir a ser mais atraente, mais atrativa a esse, como eu posso dizer, a esse público. Outro aspecto do movimento é que eles são extremamente maleáveis em relação às crenças, as crenças que eles compartilham. Para eles não pode existir uma crença falsa ou inaceitável. Por exemplo, no cristianismo nós temos o nosso credo e temos um conjunto de crenças, né, que nós cremos, que nós compartilhamos e outras que nós consideramos como não sendo verdadeiras, né? Já para eles isso não é aceitável. Por exemplo, para eles, se uma crença é importante para uma pessoa, para algum adepto da Nova Era, então isso se torna algo que não pode ser desprezado. Todas as verdades, tudo aquilo que para uma pessoa é importante, automaticamente ela tem que ser aceitável aos outros. Não importa se essas crenças elas sejam contraditórias entre si. Como eu disse, o que eles têm como principal é a questão da experiência. Se aquilo te faz se sentir bem, não importa se isso é contraditório e se aquilo faz mal para outra pessoa. No movimento da Nova Era, o que é principal, nós vamos ver que no movimento, o eu... o ser humano, ele é como se fosse um deus. Então, assim, o meu eu é o rei, ele que manda. As minhas vontades é o que manda, é o que está no controle de todas as coisas. Então, a partir do momento que aquilo me faz me sentir bem, que aquilo faz eu me sentir feliz, aquilo traz esperança para mim, ela não pode ser tida como errada ou inaceitável para outra pessoa, a partir do momento que eu sou o Deus do meu universo. Nós vamos abordar essa questão do ser humano como Deus mais para frente de forma mais aprofundada. Mas só passando aqui de forma mais resumida, para vocês entenderem o porquê dessa questão
das crenças na nova era elas serem tão maleáveis e podem ser tão contraditórias entre si. Eles creem que a verdade, e aqui eu coloco a verdade como V maiúsculo, né? A verdade, ela está de alguma forma além do conhecimento, da linguagem do conhecimento humano. Ela nunca é algo que pode ser expressa em linguagem humana. Para eles existem vários meios de chegar a essa verdade, né? E esses meios, eles se distinguem mais pela sua eficiência do que por sua exatidão. Eles acreditam que aceitar qualquer meio específico para se chegar à verdade, por exemplo, o cristianismo, que afirma ser o detentor da verdade, seria uma mera questão de preferência. Qualquer religião que diga que possui a verdade, todas elas são igualmente adequadas para descobrir e basta você escolher aquela que é a melhor, aquela que é mais adequada para a sua situação ou para a sua vida, aquela que te deixa mais confortável. Como eu disse, não existe o certo ou o errado, né? Não existe essa questão de uma religião ser a detentora da verdade. Cada religião, você pode escolher aquilo que para você é a verdade. E resumindo, né? Qualquer crença religiosa ou espiritual, ela se torna apenas um meio, uma de muitas formas possíveis para você chegar à verdade. Como no naturalismo, seguindo todo o raciocínio, né, daquilo que já foi dito até agora na aula, a nova era, ela nega a existência de Deus transcendente. Não existe nenhum senhor do universo, a menos aquele senhor que existe dentro de nós. Cada um de nós se torna um senhor do universo, cada um de nós se torna um Deus. E assim como no naturalismo, eles creem, então, né, no universo fechado. Logo, eles creem que mesmo eles elevando os seres humanos e o cosmo a uma estatura elevada, eles não creem que os seres nem o cosmo, eles possuem essa questão transcendente de forma alguma. Eles não creem que eles transcendem na forma como o teísmo acredita. O movimento da nova era, ele acredita na questão da esperança na evolução da humanidade. Eles acreditam que a gente está no limiar do novo ser e que a evolução ela vai suscitar uma transformação. No misticismo oriental, nós temos dois termos, o Atman e o Brahman. O Atman, ele seria a nossa alma pessoal, o nosso eu. O Brahman, ele seria a alma do universo. No misticismo oriental, tem um termo que é muito comum, eles falam que o Atman é o Brahman. Nós vamos ver esses dois termos muito presentes no hinduísmo, no budismo, né? No hinduísmo, o Atman, ele é o mais elevado princípio humano. É como se fosse a essência divina. É o mais elevado que o ser humano pode chegar. É como se fosse o seu verdadeiro eu, a sua alma individual. Aqui, a partir de agora, a gente vai usar essa questão do Atman como o eu, né? Aqui nos slides a gente vai colocar o eu entre parênteses, né? Isso quer dizer essa questão da alma individual. Toda vez que a gente usar o eu, quer dizer que a gente está usando esse termo Atman, que é herdado das religiões místicas orientais. Ele traz um caráter divino para a alma individual. Eles pegam os termos Atman e Brahman do misticismo oriental, porém eles dão as ênfases completamente diferentes do que as religiões orientais dão. Aqui eles vão dar completamente a ênfase no eu. Se nas religiões orientais o eu, ele deve ser perdido, deve ser esquecido e diminuído cada vez mais, aqui na nova era ele é enfatizado. E ele passa não só a ser enfatizado, como ele se torna a única coisa importante. Porém, assim como nas religiões orientais, aqui eles também vão rejeitar a razão como um guia para a realidade. E aí é que a coisa desanda, como eu falei, né? Ela não é muito consistente, o movimento da nova era, justamente por isso.
de acordo com eles, o mundo ele é irracional ou superracional e ele requer novos modos de ser assimilado. E uma coisa importante, muito embora eu tenha falado essa questão de que todas as verdades são aceitas e que o movimento da nova era é bem flexível e bem aberto a todos os tipos de verdades, existem, mesmo no movimento, existe um conjunto de crenças que elas não são opcionais, assim, você pode acreditar em muitas coisas, mas se você não acreditar nessas coisas, você não, vamos dizer assim, você não é um candidato a participar do movimento, né? Uma dessas crenças não opcionais é a questão da reencarnação e do karma. Outra questão seria a questão da consciência superior e, por último, a questão da energia e da energia universal. Então vamos lá, eu vou começar aqui a fazer as perguntas, né? Fazer o comparativo das perguntas que a gente vem falando nas outras aulas, utilizando o método do James Sire, do universo ao lado. E a primeira pergunta é: o que é a realidade primordial? O que realmente é real? Bom, James Sire ele coloca assim: de modo independente da natureza do ser, ideia ou matéria, energia ou partícula, o eu é o pilar, a realidade primordial. Quando a consciência dos seres humanos cresce e eles compreendem esse fato, a raça humana está à beira de uma mudança radical em sua natureza. Mesmo agora, vemos os precursores da humanidade transformada e protótipos da nova era. Se no teísmo nós temos Deus, o Deus transcendente como a realidade primordial, e no naturalismo a gente tem o universo físico como a realidade primordial, no movimento da nova era, o eu, né, o Atman, a alma, a essência integrada e central de cada pessoa, ela se torna a realidade primordial. Então, o eu, a alma pessoal de cada pessoa, né, a alma elevada, ela se torna a realidade primordial. John Lilly, ele foi um grande pesquisador e um dos grandes adeptos do movimento da nova era, e ele escreveu um pouco a respeito ele argumentou a respeito de como o eu, ele controla a realidade. E depois dele experimentar aquilo que ele chamou de um estado de consciência elevada. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho daquilo que ele fala sobre essa questão do eu, ele está sobre o controle de toda a realidade. Nós, eles e outros eus pessoais criamos a energia, matéria e vida na interface entre o vazio e toda a criação conhecida. Enfrentamos o universo conhecido, criando e preenchendo. Sinto o poder da galáxia me atravessar. Sou o próprio processo da criação, incrivelmente forte e poderoso. Sou um dos meninos na sala de máquinas, que bombeia a criação do vazio para dentro do universo conhecido. Estou bombeando do desconhecido para o conhecido. Lilly, ele fala que quando ele alcança esse estado de mais completa e profunda penetração da realidade, ele diz que ele mesmo se torna, então, o Deus, né? No movimento, isso é aquilo que eles buscam, quando você consegue chegar a esse estado elevado da consciência, você se torna, então, o próprio Deus. Ali ele fala que ele é o próprio processo de criação, né? Não existe essa questão de um Deus criador. Você se torna o Deus, você se torna a realidade. No movimento da nova era, aquilo que você pensa é a realidade, aquilo que você acredita é a realidade. Ele diz que ele se torna, então, o universo, ele se torna tanto o universo como o criador do universo. Ele continua aqui dizendo: por que não aproveitar a felicidade ou o êxtase enquanto se encontra ainda um passageiro no corpo nessa espaçonave? Dite os próprios termos como passageiro. A empresa de transportes tem algumas regras, mas talvez a empresa e suas regras também sejam um produto de nossa imaginação. Não há montanhas de montículos de terra, apenas um núcleo central presente entre mim e a felicidade transcendente. Então, aqui que Lilly está falando, né? Ele diz que a sua imaginação,
a imaginação dele, no caso aqui, né, ela equivale à realidade. É uma coisa completamente insana, mas enfim, é aquilo que eles acreditam. Eles creem que aquilo que eles imaginam se transforma na realidade. Eles creem que eles se transformam nos próprios criadores de todo o universo, criadores de tudo aquilo que existe. E aí ele fala que o eu, ele triunfa no controle e que a maioria das pessoas não sabe disso. Então é necessário alguma técnica para que se perceba isso, mas que o eu de fato reina. O grande perigo aqui do movimento que a gente pode perceber é o perigo do auto-engano, né? A partir do momento que a sua imaginação se torna realidade, eu não preciso nem dizer, né? Qualquer coisa se torna possível. A mente da pessoa mais insana se torna a realidade mais bizarra que possa existir. A partir do momento que você se torna no controle de todas as coisas, né? Quais são os limites para isso? E quem que vai poder negar essa experiência, né? Que determinada pessoa diz estar passando. A partir do momento que ela se diz detentora da experiência, quem é a outra pessoa para negar, sendo que só ela está tendo a determinada experiência. A partir do momento que ela se percebe como um deus, ou sei lá, como um espírito, ou um demônio, ou até mesmo, sei lá, se ela se experimentar, sei lá, como uma barata, a gente não... para eles não existe essa questão de outra pessoa negar a experiência do outro, né? Ou seja, não existem limites. Eles utilizavam a mescalina, que é bem parecida com o LSD, só que a diferença dela é que a mescalina, ela não vicia. A mescalina, ela é extraída do cacto e ela é encontrada no México e nos Estados Unidos, e eles faziam muito uso disso. Tinham muitos psicanalistas e psiquiatras que eles faziam esses estudos guiados e eram meio que como os guias que administravam o medicamento nas pessoas e iam meio que guiando elas para elas terem esse tipo de experiência. Quando a pessoa utilizava essa droga, ela podia ter alucinações visuais, sensação de novos pensamentos, cenários com qualidade de sonhos, euforia, experiências místicas, ansiedade, medo de morrer, medo de perder o controle ou não voltar ao estado normal de consciência. Ela podia ter irracionalidade, dissociação temporária, e esses efeitos eles podiam durar cerca de 5 a 12 horas. Então, assim, tudo aquilo que... tudo que no movimento da Nova Era eles dizem ser uma experiência de estado de consciência elevado, nada mais é do que os efeitos da droga que eles estavam utilizando, né? Eles diziam que essas drogas nada mais faziam do que potencializar todo o potencial do cérebro. John Lilly, que foi um grande pesquisador aí da mente humana, ele dizia que o cérebro, ele tinha capacidade de armazenar muitas informações, ele conseguia armazenar absolutamente tudo. Só que se ele fizesse isso o tempo todo, o cérebro ia ficar completamente sobrecarregado. Então eles utilizavam aí a mescalina como se fosse uma ferramenta para extrair todo o potencial do cérebro, né? Nesse período onde a droga ficava, o efeito durava, o cérebro podia então ser completamente utilizado ali e eles podiam ter essas experiências onde eles conseguiam utilizar aí todo o potencial do cérebro. E só para finalizar essa primeira pergunta sobre a realidade primordial, no movimento da Nova Era, Jesus Cristo, ele nada mais é do que um de muitos gurus ou professores, mestres que tem aparecido ao longo da história. Ele seria como um ser humano elevado, alguém que é alguém evoluído, né? Alguém que tem o seu Atman aí nas últimas na sua potência aí mais elevada, né? Mas ele não teria nenhum tipo de caráter divino aí, salvador aí, como no teísmo. Ele seria apenas um de muitos, né?
Assim como no naturalismo, que considera ele apenas um mero professor humano, tá bom? Na segunda pergunta, qual é a natureza da realidade externa, isto é, do mundo à nossa volta? Sayre, ele fala assim: o cosmo, embora unificado no eu, se manifesta em mais duas dimensões, no universo visível e no universo invisível, ou mente expandida, acessível pelos estados alterados de consciência. A gente tem aí, em primeiro lugar, a gente tem o eu, né? Rodeado pelo universo visível. Esse universo visível, ele vai ser acessado pelos nossos 5 sentidos. E ele vai obedecer aí a todas as leis da natureza. O movimento da Nova Era, ele não vai negar aí a ciência, tá? Ele tem uma relação muito boa com a ciência. Como eu falei, ele vem logo depois do niilismo e toda naquela época dos anos 70, enfim. Ele vem aí do humanismo, né, do naturalismo, então ele não vai negar aí a questão da ciência, né, então ele vai obedecer às leis da natureza. E em segundo, a gente tem aí o universo invisível. O universo invisível, ele poderia ser acessado, de acordo aí com o movimento da Nova Era, através de meditação, de transe, de biofeedbacks, de acupuntura, danças ritualizadas, certos tipos de música, né? Tem certos tipos de música que eles acreditam que podem acessar aí essa questão do universo invisível e assim por diante, né? Existem muitos outros. Bom, como eu falei, cada ser humano ele se torna, cada ser humano é um eu, né? Cada ser humano é um universo em si próprio. E por eles serem cada um universo, há a possibilidade deles se comunicarem entre si. E além disso, por cada universo ele ser na sua essência o centro de todos os universos, né? Porque a partir do momento que eu sou Deus e o outro também é Deus, então cada um é o centro de todos, né? É contraditório isso, mas enfim, é o movimento da Nova Era. Então, essa questão da comunicação, ela não se torna apenas uma possibilidade, né? Bom, na cosmovisão da Nova Era, o universo visível, ele existe de fato, né? Ele não é uma ilusão, ele é real. Eles acreditam que o universo é ordenado, ou seja, ele obedece às leis da realidade. Como eu falei, né? Os proponentes da Nova Era, eles têm um relacionamento saudável aí com a ciência, né? Então, eles vão respeitar aí todas as leis da ciência no que tange aí o universo visível. Então, resumindo, o universo visível, ele se sujeita, então, aí à uniformidade de causa e efeito, mas o sistema, ele é aberto, podendo, então, ser reordenado pelo eu, né? Em especial, quando ele percebe a unicidade com o uno. A gente, então, a resposta da pergunta 3 a gente já respondeu na número 1, né? O ser humano, ele se torna aí a realidade primordial, o eu se torna, então, aí o próprio Deus e o universo em si. Nessa questão do ser humano, a gente pode ver aí uma evolução do naturalismo, né? Do humanismo. No humanismo, no naturalismo, a gente vê que os seres humanos, eles eram considerados animais altamente evoluídos. E aí, quando a gente passa pro movimento da Nova Era, eles deixam de ser esses animais altamente evoluídos e tornam, então, a posição de deuses. Beleza? Vamos, então, aí agora para a questão número 4, que diz aí o que acontece com quem morre. Sayre coloca assim: a morte não é o fim do eu. Sobre a experiência da consciência cósmica, o temor da morte é removido. Bom, a Nova Era, ela diz que nós não somos apenas o nosso corpo físico. Os seres humanos, eles são unidades além do corpo. Stanislav Grof, ele é um psiquiatra tcheco, adepto aí do movimento da Nova Era, e ele fazia
várias experiências aí com LSD com pessoas, com pacientes terminais. Ele pegava o LSD e ele administrava aos pacientes antes da morte, para que eles pudessem experimentar a unidade cósmica quando eles fossem dar o último suspiro. Além desse psiquiatra tcheco, a gente tem a mais famosa, que é a Elizabeth Kubler-Ross. Ela é uma psiquiatra também, e ela é muito conhecida aí como estudante da morte. Ela escreveu o livro A Morte ao Morrer, em 1969, e ela é muito conhecida também por fazer esses estudos aí com pacientes terminais. Ela fazia também muitos estudos com crianças. Ela falava que as crianças, por serem muito novas, elas não foram contaminadas com esse medo da morte, com todos esses preconceitos, né, que os seres humanos, à medida que eles vão tendo mais idade, eles vão adquirindo. Eu vou colocar aí para vocês na descrição, aí embaixo, na descrição do vídeo, um pequeno documentáriozinho onde ela mostra aí, ela falando com os pacientes terminais e a forma como ela trata, enfim. É a título de curiosidade mesmo, caso vocês se interessem sobre o tema, tá bom? Ela foi a que ficou mais famosa em relação a esses estudos da morte, e ela estudava muito essa questão da experiência da quase morte fora do corpo. E o que ela queria com isso? Ela queria se assegurar que a morte ela era apenas uma transição para outro estágio da vida, né? Que a morte não era um fim em si mesmo, ele era apenas uma transição. A crença na reencarnação é uma das crenças que eles têm aí que eles defendem com mais paixão no movimento da Nova Era. E essa questão da reencarnação, a gente vai ver que isso é herdado do gnosticismo, né? Essa visão cíclica da história, ela era um elemento central aí nos pensamentos de Platão, de Aristóteles e dos estoicos. E o teísmo, claro, ele é completamente contrário a essa crença da reencarnação. Se nós abrirmos lá em Hebreus 9:27, nós podemos ler assim: e como todo homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Existem muitas outras passagens, mas enfim, só para a gente deixar claro aqui, né, a visão do cristianismo a respeito desse assunto. Nós cremos que o homem, ele vive e morre apenas uma vez, e depois nós estamos destinados aí a uma vida eterna, que pode ser ela no céu com Deus ou no inferno, ok? Não existe uma nova chance, não existe reencarnação. E não existe a questão do karma também. Bom, as questões 5 e 6 eu vou responder elas juntas, ok? A questão 5, ela diz por que é possível conhecer alguma coisa, e a pergunta 6, ela fala como sabemos o que é certo e errado. Sayre, ele coloca assim: a experiência central da Nova Era é a consciência cósmica. Entre as categorias ordinárias do espaço, tempo e moralidade tendem a desaparecer. Como a gente falou antes, ver e perceber equivale a ser, né? A partir do momento que aquilo que eu imagino se torna realidade, aquilo que eu vejo e que eu percebo se torna aquilo que eu sou. Para os proponentes do movimento, qualquer coisa vista, percebida, concebida, imaginada ou crida pelo eu, ela existe. E por que ela existe? Ela existe porque o eu, ele está no comando. Ele está no comando de toda a existência. A partir do momento que o eu está no comando de toda a existência, então tudo aquilo que eu creio, que é aquilo que eu vejo, aquilo que eu percebo, então ele se torna real. Então a gente pode deduzir aí que a aparência, então, ela é realidade e que não existe ilusão. Bom, no movimento da Nova Era, a percepção ela vai assumir duas formas. Uma para o universo visível e outra para o universo invisível. No universo visível, essa percepção ela é chamada de consciência comum.
ela pode ser chamada também de consciência vigília ou de pensamento direto. E essa consciência comum, ela é como as pessoas, elas consideram a realidade cotidiana. Por exemplo, o espaço ele é visto em 3 dimensões, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, o tempo ele é linear, 2 eventos discrepantes, eles não podem ocorrer a mesma pessoa ao mesmo tempo, embora eu possa, por exemplo, embora eu possa sentar e pensar ao mesmo tempo, eu não posso sentar e ficar em pé ao mesmo tempo. Então, todas essas coisas, elas tangem aí a percepção do universo visível. Agora, o segundo estado de consciência, ele já não é tão conhecido, né? Esse segundo estado, muitos dizem que ele é composto, na verdade, de muitos estados diferentes. Alguns dizem que ele é composto de 3, outros dizem de 6, outros dizem de 8. Então, é uma coisa muito... Na cultura ocidental, a gente não tem tanta familiaridade, né? Bom, alguns nomes desse estado de consciência, eles são chamados de êxtase atemporal, consciência superior, experiência de pico, nirvana, como dizem os budistas, satori, como ele é conhecido no Zen japonês, consciência cósmica, estados de consciência e visão cósmica. Aqui no nosso estudo a gente vai utilizar o nome de consciência cósmica, beleza? Traz no nome a explicação metafísica da experiência. Quando o eu, ele percebe a si mesmo uno com o cosmo, ele se torna uno com ele. Aqui, o Atman, a questão do eu, né, da minha alma pessoal, ela seria o Brahman, que seria a alma do universo, né? Então, o que ele está falando aqui? Quer dizer que a minha alma, ela se torna um com a alma do universo. Eles se tornam conectados, e mais do que isso, mais do que conectados, eles se tornam um. Isso que significa a consciência cósmica. No livro Brain Revolution, o autor ele vai trazer uma série de características a respeito do que seria essa consciência cósmica, né? Eu peguei ela aqui para ficar um pouco mais claro para vocês entenderem do que a gente tá falando, beleza? Eu vou ler aqui para vocês. O que seria, então, segundo o autor, a consciência cósmica? Ele lista aqui: perda das fronteiras do ego e súbita identificação com todos os aspectos da vida, fusão com o universo, luzes, percepção de cores alteradas, tremores, sensações elétricas, senso de expansão como uma bolha ou saltos ascendentes, banimento do medo, em particular do medo da morte, som estrondoso, vento, sentimento de estar separado do eu físico, êxtase, consciência aguçada de padrões, um senso de libertação, uma mistura dos sentidos, sinestesia, como quando cores são ouvidas e visões produzem sensações auditivas, um sentimento oceânico, a crença do despertamento de que a sua experiência é a única realidade e a consciência comum é a sua pálida sombra, e a sensação de transcender o tempo e o espaço. Né? Então, a gente vê aí aquilo que seria a consciência cósmica. A relação da ética na nova era, ela se assemelha muito com o naturalismo, né? Ela diz que a ética ela é relativa. Alguns proponentes aí da nova era, eles vão até mesmo acreditar que a moralidade ela desaparece, uma vez que eu me torno Deus, eu me torno a realidade última, então o bem e o mal, as noções de bem e mal, elas desaparecem da mesma forma. Bom, uma coisa que eu queria ressaltar aqui é que quando a gente lê essa lista de efeitos aí da consciência cósmica, todos os participantes da nova era, uma parte deles, enfim, eles faziam apologia bem forte ao uso de drogas alucinógenas e muitos deles, eles ignoravam os efeitos sombrios que essas drogas podiam causar, né? Quando a gente está falando aí de drogas alucinógenas, a gente pode ter 2 tipos de experiências, né? A gente pode ter essa questão do estado alterado da consciência de forma eufórica, né? Que é como é relatado aqui, mas muitas vezes essa viagem, ela não é
tão positivo assim. E a gente tem muitos relatos de viagens ruins. E isso aí é facilmente encontrado. A gente tem, inclusive, relatos de participantes do movimento da Nova Era, onde eles relatam que ocorreram essas viagens. Então, assim, muitos deles eles pareciam ignorar esses efeitos, e o próprio Huxley, que é um escritor muito famoso, ele foi indicado aí 7 vezes ao Prêmio Nobel de Literatura. Ele foi, inclusive, professor de George Orwell, né? Ele vai narrar no livro dele, Doors of Perception, ele vai narrar aí um trechinho os horrores de uma viagem fracassada. Eu vou ler para vocês, mas eu queria só ressaltar isso, porque quando a gente fala do movimento da Nova Era, a gente enfatiza muito essa questão do uso da mescalina, do uso da LSD, e de como essas viagens elas trazem um tipo de percepção diferente da mente, enfim. Mas essas viagens, esse uso dessas drogas, hoje a gente sabe muito bem os efeitos dela e o que elas causam. Então, só para não trazer aqui uma apologia, nem trazer uma ideia diferente do que é na realidade, né? Eu vou ler aqui para vocês aquilo que Huxley vai falar. Ele fala assim: confrontado por uma cadeira que parecia o juízo final, ou para ser mais preciso, ante um juízo final que, depois de longo tempo e com considerável dificuldade, pude reconhecer como uma cadeira, eu me senti de uma hora para outra no limiar do pânico. Aquilo, percebi, estava indo longe demais. Longe demais, muito embora marchasse para uma beleza sempre maior, para um sentido cada vez mais profundo. O temor, analisando em retrospectiva, foi de me ver esmagado, desintegrado sob uma pressão de realidade muito superior a que a mente, acostumada a viver a maior parte do tempo em um confortável mundo de símbolos, talvez pudesse suportar. Ele vai narrar no livro dele, Doors of Perception, é um livro muito famoso, inclusive a banda The Doors, né? Ela nomeou a banda, tem esse nome justamente por causa desse livro. Ele vai narrar isso, mas ele acreditava que esse tipo de viagem ruim, né, eu vou falar assim, ela só acontecia com quem sofria de depressão ou de ansiedade crônica, que só essas pessoas elas deviam temer esse tipo de experiência com a mescalina. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Não são só pessoas que têm uma tendência depressiva ou a ansiedade crônica que têm a tendência a ter esse tipo de experiência. Todas as pessoas que utilizam a mescalina, elas estão suscetíveis a ter esse tipo de experiência, né? Dentro das experiências da própria droga já estão a questão de ansiedade, medo de morrer, medo de perder o controle, de não voltar ao estado normal da consciência, irracionalidade, dissociação temporária, né? Enfim, não é da forma como Huxley acreditava. A gente vai ver o próprio Leary, ele narrando vários embates com o demoníaco, além de outros famosos defensores aí do movimento, participantes do movimento, eles documentando aí quando tendo experiências semelhantes às profundezas do inferno. Castaneda, ele documenta isso. E até a atriz McLean, que ela é uma das pessoas aí mais famosas aí que a gente tem como aí uma das proponentes aí do movimento, ela, que é uma pessoa extremamente otimista, ela disse que lutou muitas vezes com visões que ela não gostou, né? Ao fazer uso dessas drogas. E todos eles insistem muito, por causa disso, que exista, no momento em que se for fazer o uso dessas drogas, que haja a presença de um guia nas primeiras tentativas, né? De experimentar aí o que eles chamam da consciência cósmica. E isso se torna, então, aí uma grande contradição do movimento da Nova Era. Porque a partir do momento que eles acreditam que o eu, ele é o rei, que ele está no controle da criação,
por que se faz necessário o uso de um guia, né? Por que ele não pode criar aquilo que ele deseja? Por que ele vai estar sujeito a uma experiência ruim? Se o imaginário é a realidade, se a imaginação é a realidade, se ele está no controle de todas as coisas, porque ele estaria sujeito a ter algum tipo de experiência que ele não gostaria de ter, né? Será que Deus precisaria de um guia? Isso fica aí para a gente pensar. É muito contraditório a gente pensar na figura de um Deus aí que precisa de um guia para não ter experiências ruins no uso de uma droga alucinógena. Não faz sentido nenhum. Enfim, vamos seguir aqui na nossa última pergunta, que é: qual o significado da história humana? Sari coloca assim: a história como registro de acontecimentos ocorridos no passado é de pouco interesse, mas a história cósmica que termina com a deificação da humanidade, especial do humano individual, é considerado uma grande visão e grande esperança. Os proponentes da nova era, eles consideram todos os eventos da história humana, eles não ignoram nem se desfazem daquilo que já ocorreu, pelo contrário, eles consideram. Mas o foco deles, como eu já falei antes, é a experiência, a questão da experiência induzida por esses eventos, do que de fato a importância deles, né? Como que eles foram percebidos? Isso que importa, não o fato em si, mas como eles foram percebidos. Então eles creem na criação aí através do Big Bang. Aí, a partir do Big Bang, vem a formação da galáxia e dos planetas, e então a formação, seguido aí da formação da Terra. A partir disso, surge então a vida orgânica, e aí a partir daí vem a questão aí da evolução, que está aí presente aí até hoje na humanidade. O futuro para eles seria o futuro da história cósmica, seria a chegada do novo homem, da nova mulher. Né? Eles estão sempre nessa questão da esperança de algo novo, né? Por isso o nome Nova Era. Como a gente viu, o movimento da Nova Era, ela tá cheia de incoerências internas, ela tá cheia de contradições, ela nem tenta resolver os dilemas do niilismo e do naturalismo, né, que vieram antes dela. Ela traz as influências dele, mas ela não tenta resolver os problemas que ela herdou dele. E muito menos do misticismo oriental, ela parece ignorar todos esses problemas. A primeira grande dificuldade da cosmovisão da Nova Era, ela é um problema aí que ela é compartilhada tanto na Nova Era com o naturalismo e com o humanismo panteísta, que é a questão do universo fechado. A partir do momento que você tira um Deus transcendente de questão, você tem um problema. Torna a ética impossível, porque não existe nenhum tipo de valor no universo externo. A gente viu isso no humanismo, a gente viu isso no existencialismo, a gente viu isso no naturalismo. O Sérgio pontuou muito bem essa questão. A partir do momento que você tira um Deus transcendente e coloca um universo fechado, você elimina qualquer tipo de ética. Você não consegue criar uma estrutura que consiga tornar viável a ética. No movimento da Nova Era, eles colocam a questão da sobrevivência da raça humana acima da questão da ética, né? Eles falam que na Nova Era, essa questão do bem e do mal, ela desaparece a partir do momento que o eu se torna um Deus. Então, assim, eles nem tentam resolver esse problema da ética, eles simplesmente ignoram. Se o eu reina, por que você deveria se preocupar com a ética? O rei, ele não pode errar. Se o eu está satisfeito, então isso basta, né? Mas essa noção deles, isso abre portas para as coisas mais absurdas que podem existir.
E a nova era, ela se torna vítima de todas as armadilhas do solipsismo, assim como a gente viu no niilismo. E ainda assim, praticamente nenhum dos proponentes do movimento, eles parecem dar atenção a esse problema. A segunda grande dificuldade que a gente percebe aí na cosmovisão da nova era, ela vem do que eles tomam emprestado do animismo, né? A questão da legião de semideuses. E podem ter outros nomes, sei lá, seriam legiões de semideuses, demônios, guardiões que habitam a realidade separada ou os espaços interiores da mente. Enfim, a gente pode chamar de projeções da psique ou de espíritos de outra ordem da realidade. Enfim, eles, como a gente viu ali na questão das experiências ruins que muitos deles têm, esses guardiões que habitam aí essa realidade separada e os espaços interiores da mente, eles assombram a nova era e eles precisam ser aplacados aí com rituais, ou eles precisam ser controlados por encantamentos, né? Eles utilizam muito essa questão dos encantamentos para conseguir controlar essa questão aí dessa legião aí de semideuses. Enfim, a gente utiliza aí o termo que você preferir. E isso é uma grande dificuldade que a gente tem, porque ela vai de encontro aí, mais uma vez, a partir do momento que o eu, ele é Deus, cadê o controle que ele deveria ter sobre todas as coisas, né? A gente percebe que esse ser como Deus, ele não possui esse controle. Eles utilizam esse argumento na questão da ética, né? Que o rei, ele não pode errar, enfim, não existe o bem e o mal, mas quando eles se deparam com essas assombrações, eles precisam de utilizar encantamentos e rituais para conseguir aplacar esses espíritos. Assim como no animismo, né, e no movimento da nova era, o teísmo, ele também afirma aí a existência de espíritos. No Antigo e no Novo Testamento, a gente vai ver aí a existência do mundo espiritual. No entanto, o ensino bíblico em relação ao mundo espiritual, ele é geral. Ele adverte sempre para que não se brinque com o reino dos espíritos. Enfim, o que a gente não vê aí em outras religiões pagãs, hein, que lidam com esses espíritos, que lidam com o mundo espiritual. Mas diferente dessas outras religiões, no teísmo, né, no cristianismo, nós temos aí a realidade de um Deus absoluto que detém todo o controle sobre esse mundo espiritual, que é diferente do movimento da nova era. Os deuses aí, os Zeus que se transformam em deuses, eles são falhos em lidar com esse aspecto. Eles não têm nenhum tipo de controle sobre o mundo espiritual. Eles precisam de guias, eles precisam de encantos, eles precisam de rituais para controlar essa realidade. Enfim, pessoal, o que eu queria trazer para vocês acerca do movimento da nova era isso. E fica aí para vocês, né? Será que o movimento da nova era ela consegue cumprir todas as promessas que ele faz acerca da felicidade, da saúde, da tristeza, da pobreza? Fica para vocês aí esse questionamento, e eu deixo com vocês aí a frase de Alexander Pope, onde ele fala: a esperança brota eternamente no peito do homem. Ele nunca é, mas sempre espera ser feliz. Que para mim traduz perfeitamente aí o que é o movimento da nova era. Ela sempre traz uma esperança de algo que, ao meu ver, nunca vem. É isso. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham sido abençoados. Tenham uma ótima semana.